estou aqui com a senadora Gleisi Hoffmann, que nos últimos anos, a partir de 2011, né, senadora, substituindo Palocci, se tornou ministra-chefe da Casa Civil, junto à presidente Dilma Rousseff, demonstrou a força da mulher brasileira e tem sido uma guerreira e está enfrentando uma missão dura, que em alguns momentos alguns diriam que é o pior emprego do mundo, que é ser presidente do PT. Tudo bem, senadora? Tudo bem, Eduardo. Prazer estar falando com você e com o Bloco da Cidadania. Muito obrigado, senadora. Eu queria perguntar para a senhora, começar perguntando sobre essa versão que saiu na imprensa de que o PT boicotaria as eleições de 2018 se o presidente Lula não pudesse ser candidato. Tem algum fundamento isso? Não, muita confusão. Na realidade, me perguntaram sobre essa situação e eu disse que o PT não estava discutindo isso oficialmente, que tinha algumas pessoas do PT que levantavam essa hipótese, porque não aceitariam uma eleição sem Lula. De fato, a gente tem dito que uma eleição sem Lula é fraude, é golpe na democracia e, evidentemente, é o que eu acho. Agora, nós avaliamos que Lula vai ser candidato. Não só porque está em primeiro lugar nas pesquisas, porque é o líder mais popular da política que nós temos, porque fez um ótimo governo que está na mente do povo, mas porque ele tem direito de ser candidato. Ainda que ele tenha confirmado a sentença condenatória pelo TRF4, ele poderá ser candidato, porque nós já temos precedentes de decisões judiciais mantendo pessoas condenadas em segunda instância como candidatos. Então nós reafirmamos a candidatura do Lula, inclusive para afastar qualquer especulação sobre outro plano do PT. Isso não existe, não existe. Como disse o Jacques Wagner, só tem um plano, plano L, é Lula, porque é o candidato mais viável. Essa história de plano B, de plano C, vem de fora do partido, de fora para dentro. Os adversários, na realidade, tentam plantar isso para que o PT tenha um candidato fraco, que não possa concorrer, porque hoje quem disputa uma eleição com força é Lula. Então a gente reafirma a candidatura do Lula, o PT tem responsabilidade com o país, com a democracia, e vai utilizar todos os espaços para lutar pelo povo brasileiro e pelo desenvolvimento do país. Presidente, essa versão de que a senhora teria dito que o presidente Lula fatalmente tentaria uma liminar para poder concorrer às eleições de 2018, isso também procede? Como é que é isso? Não, eu não disse que ele tentaria uma liminar. O que eu disse foi o que eu falei aqui para você agora, que nós temos precedentes, do Poder Judiciário assegurando que, mesmo a pessoa tendo sido condenada em segunda instância, assegurando que ela concorra às eleições. Já tivemos isso, alguns direito. casos, exatamente, que é um direito. Então eu dei isso como exemplo para dizer que nós temos certeza na candidatura Lula. Certo. Gleisi Hoffmann, eu acho que os brasileiros em geral, eu acho que não só o eleitorado do PT, se espantam com aquilo que eu chamo, não sei como é que a senhora vê, de uma ascensão do fascismo no Brasil, no sentido de técnicas de militância fascista. Por exemplo, os ataques, as agressões que a senhora já foi vítima em aeroportos, na rua, tudo isso lembra, eu tenho lido muito, sobre a ascensão do fascismo na Alemanha nos anos 1920, 1930, e a gente vai encontrando coincidências como o uso de símbolos pátrios, a camisa da seleção, essa forma de oprimir quem pensa diferente. Por que a senhora acha que a gente chegou a isso no Brasil? Eu fico muito assustada com essa situação, porque de fato a coisa está piorando. Parece que destamparam uma panela das maldades e tudo está vindo para fora. Inclusive nas redes sociais, é muito espantoso a liberdade que as pessoas têm para manifestar suas posições fascistas, racistas, autoritárias. Então isso é muito ruim. Isso está ligado, eu acho que umbilicalmente, ao processo institucional que nós estamos vivendo no país. Um golpe de pôr numa presidenta legitimamente eleita, que foi a Dilma, você rasga-se a Constituição, então você já dá um sinal para o país que as regras do Estado Democrático de Direito não são tão fortes assim. Depois sobe um governo em que os recados são esses, primeiro
composto sem a diversidade do Brasil, de homens brancos, ricos e mais velhos, né? Então você já impõe um padrão. Segundo, as decisões desse governo são decisões contra a maioria do povo, são decisões para o mercado financeiro, são decisões para um setor apenas da sociedade, né? A classe média alta, retira direitos dos mais pobres. Então você vai dando sinais. E elege na Câmara, né, em 2014, uma bancada muito mais conservadora, muito ligada à questão de enfrentar a violência na sociedade, os problemas com violência, chamada bancada da bala, né, que defende o armamento, que defende medidas repressoras, né, a questão de concentração de terra, a bancada ruralista, e uma imposição moral, né? Um moralismo muito grande no país. E claro que também a atuação da polícia e do judiciário tem despertado isso, porque são instituições que também atuam com métodos fascistas, se podemos dizer. Você foi vítima de uma situação dessa, que foi uma coisa muito grave, né? Então, quando as pessoas olham o judiciário fazendo isso, né, utilizando-se desses métodos, o que elas pensam? Que elas estão liberadas para fazer o que elas acham que é o correto, né, o justiçamento. E aí você vê pululando essas coisas. Eu estou muito preocupada. Eu acho que a gente tem que fazer um chamamento grande à sociedade civil, aos partidos, né, democráticos e progressistas, para a gente enfrentar esse problema. Na verdade, essa ascensão do fascismo e da direita, dessa direita mais radical como um todo, acontecendo no Brasil, mas também não é só no Brasil, é uma coisa que vem acontecendo nas Américas. A senhora vê a origem, identifica a origem disso? Nas Américas e um pouco para além das Américas também, para né? além das Américas. Porque nós tivemos na Europa, por exemplo, situações gravíssimas, ainda estamos tendo, né? Por conta dos imigrantes que tem essas pessoas repelindo isso, e mesmo as candidaturas de extrema direita, Le Pen na França, depois também na Inglaterra, Estados Unidos, elegeu Trump, né? Que passa isso, né? Então, eu acho que é um momento que está muito ligado também à crise do capitalismo, né? A alta concentração de riqueza e de poder financeiro na mão de poucos, né? Principalmente da especulação e não do setor produtivo, um empobrecimento muito grande das pessoas, uma quebra, né? Da esperança e também da confiança na política, porque os estados nacionais hoje não dão conta mais de cuidar da sua política econômica, portanto, dar resposta às pessoas. Quem manda é o sistema financeiro, né? Os governos não têm poder hoje. Então, o que acontece? A política fica descredenciada por isso, porque se eu não consigo oferecer para o meu povo uma perspectiva melhor de emprego, de vida, de qualidade de vida, as pessoas olham e dizem assim, não vale nada. Misturado com uma grande ação que criminaliza a política, tem suas responsabilidades também, né, mas que joga para a política toda a responsabilidade da corrupção, como se só ela fosse responsável por isso. Então você tem um caldo para as pessoas odiarem a política. E aí, geralmente, esses movimentos de direita nascem dessa coisa apolítica. São políticos que se dizem não políticos e que fazem um discurso radical, ascético, de que não pode ter política, ou de direita, né, de um fundamentalismo, para salvar o eu do outro, cria-se um inimigo e acontece isso. Então, é uma crise muito grande que nós vivemos, e eu acho que ela tem foco exatamente nisso, que é a supremacia do poder financeiro, do sistema financeiro altamente concentrado em cima do sistema produtivo, né, a despeito do sistema produtivo, e deixando a política de lado, sem interação. Por exemplo, no Brasil, o fato de nós termos aprovado aquela emenda constitucional 95, que limita nossos investimentos por 20 anos, que limita recursos da educação e da saúde. O que um presidente eleito vai fazer? Não vai fazer nada, ele não tem mecanismos de fazer alguma coisa para melhorar a vida das pessoas. E essa emenda constitucional é da cabeça do sistema financeiro, que é para sobrar dinheiro para pagar serviço da dívida.
A senhora vê alguma responsabilidade na esquerda, eu não estou falando do PT, eu estou falando da esquerda como um todo, de ter deixado a coisa chegar a esse ponto? Ontem nós tivemos uma palestra muito boa aqui do professor Gessé de Oliveira, que ele está lançando o livro dele, né, que fala da escravidão à Lava Jato, e ele estava falando o seguinte, que a esquerda não conseguiu ter uma narrativa que influenciasse o posicionamento das pessoas. A direita conseguiu, né, conseguiu criminalizar o Estado, conseguiu criminalizar a política, detém a hegemonia da comunicação, dos meios de comunicação e passa a sua versão, né, que é o que nós estamos vivendo hoje. E a esquerda não conseguiu fazer isso. Primeiro porque teve poucos momentos no poder, efetivamente, como esquerda. Se a gente for considerar, por exemplo, Getúlio, um cara de centro-esquerda, pelo programa econômico dele, enfim, Jango, o próprio JK, poucos momentos. Sempre quando começava a se ampliar uma pauta mais progressista, eram retirados. E nos momentos que teve, não conseguiu influenciar. Eu acho que um dos grandes problemas que nós tivemos no governo, nos nossos governos, foi, por exemplo, não ter feito uma regulação dos meios de comunicação, né? Nós não fizemos isso. Pagamos um preço alto agora, porque a gente tem um monopólio praticamente, né, na comunicação. E a regulação do sistema financeiro, que essa realmente era mais difícil. Acho que a nossa correlação de forças talvez não permitiria, né? Que entraria aí também uma grande reforma tributária. Então, e isso, claro, enfraquece a nossa narrativa. Eu acho que a gente tem que começar a denunciar o que está acontecendo isso, unir, né, a centro-esquerda brasileira, para que a gente tenha força, tenha um campo para atuar com mais força. Essas agendas entrariam na pauta de um eventual segundo governo Lula? Entraria. Inclusive regulação da Bíblia. Com certeza. Ele já disse isso, inclusive. Ele já tem dito isso. Essa questão de que o PCdoB sairia, aliás, eu sou filiado ao PCdoB, eu não estou sabendo de nada, mas essa questão das alianças, que o PCdoB estaria lançando candidato próprio, outros partidos, também a presidente. Eu também acho que faz parte da fofoca. Ou pode ser até que um pedaço do PCdoB, uma parte, esteja pensando isso, mas é um equívoco. Que o Lula hoje é o candidato mais forte. Nós temos que nos unir em torno daquilo que é mais forte e viável para que a gente possa disputar o poder, voltar a ele e implementar nossos programas. A gente tem uma boa relação com o PCdoB, já conversei muito com a Luciana, ela foi para a China e nós temos uma reunião já pré-agendada, falta só confirmar o dia, quando ela voltar da China, da direção do PT com a direção do PCdoB, né? Assim como eu já também pedi reuniões com as direções de outros partidos. Já fiz contato e conversei rapidamente e pedi uma reunião formal com o PSB, fiz isso também com o PSOL, fiz isso também com o PDT, porque independente desses partidos estarem discutindo possibilidades de candidatura presidencial, são partidos da centro-esquerda brasileira. Nós temos responsabilidade com o futuro do país. Então, nada impede que a gente sente para conversar sobre questões que nós vamos fazer agora, sobre discussões programáticas. Pode ser que lá na frente a gente possa chegar até um consenso de lançar uma candidatura única, ter um programa único, ou se isso não acontecer, pelo menos saber que somos aliados estratégicos, né? E que o adversário é outro, é a direita brasileira quem está destruindo o Brasil. Senadora, eu acho que esse caso do Antônio Palocci, aliás, vale comentar, eu queria que a senhora comentasse duas respostas em uma, porque não faltou quem visse a destruição final do PT com a delação do Palocci. Mas também a delação do Palocci, ela nos remete à postura do ex-ministro José Dirceu, que não optou por esse caminho vil de dizer o que eles querem para se safar. Eu queria que a senhora comentasse isso, por favor. Infelizmente o Palocci se entregou para o sistema repressor e aquele sistema que está atrás do PT, do Lula, da esquerda brasileira, para destruir realmente um campo progressista e popular. Mentiu na delação, claramente, né, para tentar reduzir a sua pena. Inclusive a posição do diretório, que nós externamos, é de afastá-lo por 60 dias até a conclusão do processo que foi aberto no Diretório Municipal de Ribeirão Preto, né, para fazer um julgamento dele, né, no Conselho de Ética.
O Zé Dirceu é um quadro histórico do partido, né? Mesmo sofrendo todas as pressões, não sucumbiu à mentira para se salvar, né? São compromissos diferentes com a história. São compromissos de vida. Senadora, a sua entrevista, ela vai estrear o novo blog da Cidadania, um blog mais moderno e tal, que a gente está lançando. Eu gostaria aí, como um jabá até, de pedir a senhora um depoimento sobre o blog da Cidadania. Não, eu quero primeiro dizer que sou fã do blog, sempre leio, acompanho. Eu acho que é fundamental, né, para o pessoal que está nos ouvindo, a gente ter posições que possam nos dar outra visão do que está acontecendo no Brasil, porque a grande mídia é tão pasteurizada que você pega uma notícia no jornal, é a mesma em todos e a análise é igual, parece que foi feita pelo mesmo analista. Tal é o alinhamento ideológico que nós temos. Então, ter o blog da Cidadania é fundamental para essa diversidade. Eu queria cumprimentar você, desejar sucesso e o pessoal que puder colabore, viu? Porque eu sei que não é fácil, né? Não é fácil a gente mesmo. Manter uma alternativa de mídia. Muito obrigado, Nada. viu, senadora? Sorte, viu? Sorte. Muito obrigado. Nada.